Recente pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em junho de 2025, aponta que o sentimento de orgulho de ser brasileiro teve uma queda de 10% de 2023 para 2025. A pesquisa entrevistou mais de 2.000 pessoas em 136 municípios do Brasil. Também mostrou que o sentimento de vergonha de ser brasileiro aumentou muito. O programa Turbina Entrevista de hoje, o que está ocorrendo com o nosso orgulho de ser brasileiro? Olá, você que está chegando agora e conhecendo o nosso trabalho. Não esqueça de deixar seus comentários, seu joinha e inscrever-se no nosso canal. Isso é muito importante para que a gente consiga levar o nosso trabalho de pesquisa ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a você que já acompanha o nosso trabalho. Deixa suas sugestões e os seus comentários aí. Isso também nos ajuda muito. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa parceria de sucesso que nos ajuda a chegar quinzenalmente até vocês com o nosso programa de pesquisa. Hoje, o assunto é uma sugestão de Felipe Kaufmann, de Cachoeirinha, nosso seguidor. O que houve com o orgulho de ser brasileiro? O que está acontecendo, de acordo com as recentes pesquisas de opinião pública? É isso que nós vamos tratar hoje. Vamos aos vídeos. O Brasil é o país em que mais da metade da população tem vergonha de ser brasileiro. Grandes personalidades deixaram marcas de suor e sangue pela nossa nação. Por mais rica que seja a nossa história, ela foi esquecida. Ou, até mesmo, mal contada. Os sinais disso nós percebemos nos monumentos depredados e museus pouco visitados. São exemplos que poderíamos seguir, mas não conseguimos, pois sequer os conhecemos. Todos nós temos a oportunidade de aprender com os nossos erros, e é exatamente nos momentos mais difíceis que a história deve ser lembrada. Todo ano é a mesma coisa. Brasileiro batendo no peito dizendo que tem orgulho do Brasil. Mas quando você pergunta o que ele realmente conhece da cultura brasileira, o silêncio é ensurdecedor. O falso orgulho e a ignorância cultural. Esse orgulho que a gente vê por aí é de Instagram, é de meme, é de Copa do Mundo. Mas cultura de verdade, poucos conhecem. Você pergunta quem é Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos, Ariano Suassuna. O povo não sabe. Agora pergunta quem é o MC da moda, todo mundo conhece, sabe a letra toda. Enquanto isso, ritmos como o chachado, nascido no sertão com os cangaceiros, a catira, típica do interior do estado de São Paulo e Goiás, e o carimbó do Pará, estão sendo engolidos pela indiferença popular. E isso sem falar nas manifestações culturais do sul do Brasil. As danças tradicionais gaúchas, como o pezinho, o vaneirão, a chula, os centros de tradições gaúchas que mantêm viva a história dos pampas, os festejos tropeiros, o chimarrão, a culinária típica, os desfiles, farroupilhas, tudo isso sendo ignorado pela maioria. A verdade é dura. Muita gente que grita "Eu amo o Brasil" não conhece nem o que o Brasil é de verdade. E quem criou tudo isso? Quem manteve viva essa cultura? Os tropeiros, figuras fundamentais da economia e cultura do interior, que cruzavam longas distâncias com mulas e mercadorias. Foi com eles que surgiram vilas, festas, linguagens regionais e tradições como o fandango tropeiro. Os gaúchos que mantêm viva as danças como o vaneirão, chamamé e preservam com orgulho centros de tradições gaúchas, espaços de convivência, música, poesia e gastronomia. Os sertanejos raiz, com o modão, a moda de viola, o repente, as festas juninas e a religiosidade do interior. Gente que canta sua dor, sua fé e sua terra. Os caiçaras, herdeiros da miscigenação indígena e portuguesa no litoral, com seus fandangos, folias de reis, canoas artesanais, culinária à base de peixe e saberes do mar. Os quilombolas, com seus batuques, danças e resistência cultural. Os indígenas, com tradições milenares que foram invisibilizadas e ainda assim resistem, com cantos rituais e saberes que nenhum funk vai substituir.
Pergunta por aí o que é um samba de roda, um bumba meu boi, um coco de roda, um frevo. 80% da população não sabe. Mas se for para falar de funk ostentação e trap, aí vira especialista. E aí vem aquele discurso: funk é cultura. Não, meu amigo, funk não é cultura, é indústria. É um produto fabricado, raso, feito para gerar clique, curtida, consumo fácil. Cultura é raiz, é identidade, é história. Funk não carrega isso. Dizer que funk representa o Brasil é desprezar toda a riqueza cultural que nosso povo construiu com suor, sofrimento e sabedoria. A mídia e a conveniência do povo. E sabe por que isso acontece? Porque a mídia não mostra. Prefere encher programa de auditório com vulgaridade do que divulgar um festival de catira, um grupo de maracatu, um teatro de reisado ou um encontro de danças gaúchas. Mas não é só culpa da mídia não. O povo também não quer saber. A maioria aceita ser ignorante e não tem interesse em aprender, em conhecer, em se aprofundar. E se você critica isso, eles dizem que você tem complexo de vira-lata. Mas quem rejeita a própria cultura, a própria história, é o que então? Orgulho de verdade vem do conhecimento, da valorização, do respeito. E quem não conhece a própria cultura, quem não sabe nem o que é carimbó, catira, chachado, fandango, chula ou frevo, não ama o Brasil, ama o conforto de parecer patriota. O verdadeiro amor ao país começa com algo simples: estudar, ouvir, prestigiar, buscar. Então, antes de gritar por aí que ama o Brasil, responda: você sabe de verdade o que o Brasil é? Agora presta atenção nessa parte da carta. Minha família, através do meu avô e da minha mãe, veio da Itália para o Brasil depois da Segunda Guerra. O meu pai nasceu no Brasil em 1943, filho de uma italiana com um português. Todos trabalhadores e focados em proporcionar às suas famílias um futuro melhor. Olha agora esse trecho. Eu perguntei ao meu avô materno, que veio da Itália, por que ele decidiu vir para o Brasil. Ele me disse que, durante a Segunda Guerra, ele serviu como um jovem soldado na Itália. Ele morava com a família na região da Toscana. Era uma região que havia sido ocupada por alemães, por soldados alemães. Os soldados entravam nas casas, bebiam, comiam o que queriam e ainda obrigavam as famílias dos moradores a provar antes dos alimentos para ter certeza que os alimentos não tinham sido envenenados. As tropas brasileiras da Força Expedicionária Brasileira foram chegando e expulsando os alemães. Mas quando os soldados brasileiros chegavam, ao invés de tomar as casas e expulsar os moradores, como faziam os soldados alemães, os soldados brasileiros dividiam a sua própria comida com os italianos e usavam as expressões por favor e muito obrigado. O meu avô me disse: se um povo, através de seus soldados, pode ter este tipo de comportamento em tempo de guerra, esse é um povo abençoado. E é para esse país que eu quero levar a minha família para viver e ser feliz. Para cada um soldado, para cada um pracinha brasileiros, conseguiram 3 prisioneiros alemães. É um negócio fantástico, uma produtividade extraordinária. E aí pesquisaram por quê? Claro que tem a bravura do brasileiro, claro. Porque na guerra é um negócio interessante. Mesmo que você não tenha noção, mesmo que você não seja de guerra, diz que na guerra é difícil você dar o primeiro tiro. Mas depois que você começar a atirar, alguém tem que fazer você parar, porque você quer matar todo mundo. Porque você perde a noção de valores, você perde a noção de piedade. E se torna um animal normalmente na guerra.
Mas com os brasileiros acontecia algo extraordinário, que os americanos ficavam de cabelo em pé. Os americanos não entendiam como os brasileiros agiam assim. Sabe o que acontecia? O brasileiro guerreava, lutava, atirava, matava, se defendia, mas quando o inimigo se rendia, imediatamente o brasileiro parava de atirar e acolhia o prisioneiro. Era uma cena assim que os americanos não entendiam até hoje, não entenderam até hoje. Os brasileiros, assim que o soldado nazista se rendia, eles paravam de brigar e já diziam: olha, está aqui um cigarro, fuma aí, descansa, você é meu prisioneiro, daqui a arma, mas está tudo bem, parou, acabou. É algo que é inimaginável. Os americanos não entendiam por que os brasileiros faziam isso. Mas claro, porque os americanos, os que sabiam falar alemão, brasileiros, diziam assim: como é teu sobrenome? Aí eu imagino lá que o soldado alemão dizia: meu nome é Schultz. Aí o cara dizia: Schultz, meu Deus, Schultz tem em Santa Catarina, você deve ter parente lá, e já ficava tudo amigo. Porque o brasileiro é um povo assim, como eu falei, de muitas diversidades. O brasileiro não guarda mágoa, o brasileiro tem algo que poucos povos do mundo têm, essa amabilidade. E olha, na Segunda Guerra Mundial, dizem que era comum um soldado brasileiro se alimentando com a marmitazinha dele. Quando ele estava se alimentando, via passar aquelas senhoras italianas, os civis, né? Os italianos, principalmente as mulheres com criança no colo, famintas. Era comum você ver um soldado brasileiro deixar de comer para dar a marmita dele para uma senhora italiana, para alimentar a criança. Então, povo como o brasileiro não tem. Comece a ter orgulho de ser brasileiro. Perceba que nós temos vocação nacional para vencer qualquer obstáculo. A grande vantagem do povo brasileiro é que nós não temos mágoa, nós não guardamos rancor. Nós somos um povo que tem muita tolerância. E o segredo do mundo hoje para conviver é ter tolerância. Não guardar rancor, não guardar ódio. Matheus, o que é ser brasileiro para você? Ser brasileiro? O brasileiro hoje em dia é uma coisa meio difícil, né? Vivendo do jeito que o Brasil tá, é uma coisa bem complicada. Eu acho que ser brasileiro... O que é ser brasileiro? Ser brasileiro para mim? Ser feliz. Posso resumir assim pra você. Ser brasileiro? Com muita honra. Bom, eu acho fantástico. É paixão, é felicidade. A persistência. Eu acho que é criar força de onde não tem. Ser brasileiro, eu acho que é resistir um pouco, né? E, no fim das contas, ter a consciência de que pode dar certo. Ser brasileiro é matar um leão por dia. Ser feliz, independente da situação. É ajudar o próximo, dependendo se tem dinheiro, se tenha. Brasileiro é um povo, acima de tudo, otimista. Porque ser brasileiro é guerreiro, ser guerreiro. Ser brasileiro é ser autêntico, ser transparente, ser uma mistura. É o nosso jeito brasileiro de ser. Acho que ser brasileiro é, acima de tudo, a gente poder se reinventar, cara. Pô, ser brasileiro pra mim é tudo de bom. Ser brasileiro é ser alegre. Ser brasileiro é ser brasileiro, né? Mais nada. E nunca desanimar. Não deve desanimar, né? Pra mim, ser brasileiro é isso. É continuar, não importa o quê. A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E você tem orgulho de ser brasileiro? Tenho, pior que eu tenho. Passar por tudo isso e conseguir seguir em frente é um motivo de orgulho. O que fez o brasileiro não ter patriotismo não é a sua história, mas sim o desconhecimento dela. Geralmente, quando se fala do Brasil, ouvimos relatos sobre as nossas belezas naturais, as nossas praias, paisagens, porém, pouquíssimas vezes ouvimos falar sobre as belezas humanas do Brasil. E quando se fala de história, presenciamos um grande descuido com a nossa. São monumentos esquecidos, abordagens defasadas e os nossos grandes feitos tratados em tom de chacota. Muitos ainda carregam na memória a imagem de um Dom João VI gordo, comedor de coxinha, de um Dom Pedro playboy e irresponsável, e de uma Leopoldina como uma princesa submissa. É assim
que muitas pessoas conhecem a história do nosso país. Como diz o nosso querido professor Thomas Juliano, o Brasil não é assim, o Brasil está assim, e cabe a todos aqueles que se preocupam com o nosso futuro retomá-lo. Temos a oportunidade de comemorar os 200 anos da independência do nosso país, conscientes do que significa ser brasileiro. Informações muito importantes, né? Como é importante esse resgate histórico das nossas raízes, das nossas origens, né? Com esse sentimento, então, de profundo orgulho de ser brasileiro, encerramos o programa de hoje. O nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima quinzena.